E eu já começo, porque tem muita coisa sobre esse jogo da Aparecidense, com a reportagem do Humberto Castro, mostrando como foi a classificação do time goiano. Acompanhe. Vice-campeã goiana, a Aparecidense estreou na Copa do Brasil diante da Ponte Preta. E logo no início, Moisés deu trabalho para o goleiro Ivan. Cruzamento da esquerda, Alex Henrique furou na hora de marcar. O gol então surgiu nesta bola recuperada por Ederson, que soltou a bomba, ainda teve desvio no meio do caminho. O Ederson fez um golaço, colocando a Aparecidense na frente. Hugo Cabral tinha acabado de entrar na partida e quase empatou. O goleiro Pedro Henrique fez grande defesa. Trevisan também tentou o empate. Luzmar salvou quase em cima da linha. Hugo Cabral arriscou. Pedro Henrique evitou de novo o gol de empate. De novo Hugo Cabral, mas finalizou com defeito. A bola também sobrou para o Washington, que perdeu a chance do segundo. No contra-ataque, Aleilson teve tudo para fazer o gol, mas Ivan salvou a Ponte. E a grande polêmica, 44 minutos do segundo tempo. O empate saiu em um lance confuso, bombardeio em cima de Pedro Henrique e o toque final foi de Hugo Cabral, gol da Ponte Preta, que evitava então a eliminação do time paulista. Enquanto isso, a Aparecidense pedia impedimento no lance e a partida ficou paralisada até que o árbitro Léo Simão do Ceará voltou atrás e anulou o gol. Mais confusão. E depois de 17 minutos de paralisação, reinício da partida, que depois terminou 1-0 para a Aparecidense e o juiz novamente cercado pelos pontepretanos. E o time goiano comemorou a classificação. Só que ficou muito claro para todo mundo que está aqui que o árbitro corrigiu um erro com outro erro. O VAR ele só é utilizado na Copa do Brasil na fase final. Não existe ainda, né? É nítido, todo mundo. O Sport TV tem imagem do delegado da partida, o senhor Adalberto Greco. Entrou no campo, falou com o Bandeira, falou com o quarto árbitro. Então, assim, é nítido que foram quebradas regras. Eu vi, ele já tinha dado, ele veio, aí ele parou, os caras pressionaram ele, o advogado saiu, chamou ele de canto, o Bandeira foi até o advogado falou assim, estava impedido. E os jogadores da Aparecidense foram em cima dele e falou, Faí, tá vendo, estava impedido. Ele falou, eu vou chamar o árbitro. E foi até o árbitro dando o que deu. Ele é ser humano, ele pode errar. Agora, um jogo que não tem VAR, que não pode ter interferência de fora, ele não pode. O advogado, só porque ele é da cidade de Goiânia, chegar e falar. Ele não pode. Independentemente do que ele viu, ele tem que ficar quieto, ele tem que se pôr no lugar dele, fazer a função dele. Ele não tem que falar que foi. A Aparecidense pode falar com propriedade sobre isso aí. A gente foi protagonista negativamente de um episódio em 2013 com o Esquerdinha. E hoje a gente estava do lado prejudicado, cara. A gente, tá todo mundo, o país está passando por isso. É verdade, é justiça e não tem nada que reclamar. Que bom seria se todas as decisões pudessem ser revistas como foi a de hoje, as decisões equivocadas. Se foi interferência ou não, o que aconteceu, isso a gente não tem que nos preocupar. Claro, a equipe adversária saiu derrotada, ela tem que reclamar, tem que buscar justificativas, mas a gente fez um grande jogo, realmente esses atletas se dedicaram, mostraram a qualidade que eles têm, por isso que eu saí de uma equipe e vim para esta, que a gente sabe que a gente pode chegar muito longe. Vamos aos fatos. Eu peguei e printei a súmula do jogo. O árbitro é o Léo Simão Holanda do Ceará e o Bandeira que se envolve na confusão, porque aquilo ali é a regra básica do impedimento. É o Samuel Oliveira Costa. E aí ele traz uma novidade. Informo que aos 44 minutos do segundo tempo, a partida ficou paralisada por 16 minutos, devido a um lance, entre parênteses, gol, a favor da equipe da Ponte Preta, que gerou reclamação e tumulto de ambas as equipes contra a arbitragem, sendo necessário a entrada de policiamento para a retirada dos atletas nas proximidades da arbitragem, para que a mesma conversasse entre a equipe e tomasse a decisão sobre o lance. Ali eu fiquei com a impressão com a bola no centro, que ele já tinha dado gol. Só que aí a Aparecidense espertamente não reinicia. Ele deu o gol, claro. Então, que deu. aqui ele tá falando que não deu, você viu, Jean? Aqui, ó, para que a mesma conversasse entre a equipe e tomasse a decisão sobre o lance antes do reinício da partida.
Após esse tempo paralisado e os atletas com os ânimos mais calmos, foi reiniciado o jogo. Informo que durante a paralisação houve invasão no campo por jogadores substitutos e comissão técnica de ambas as equipes e por pessoas não identificadas. Nós temos aqui... Mas só um detalhe, Pasquetinho. E aí nós já podemos... selado quando a bola rola de volta. Nós podemos já ficar rolando aqui as imagens da confusão. O Samuel pegou muita coisa ontem em cima do lance, o nosso cinegrafista, e como disse aqui a nossa querida Eliara, nossa produtora, que zetelo ontem no Aníbal Batista de Toledo. E aí é vivendo e aprendendo, né? Já vi muito prejudicado, rolar a bola, ser eliminado de grandes campeonatos. E ficar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo. Depois do episódio de um grande jogo aqui no futebol brasileiro, a Aparecidense, através de seus atletas mais experientes, eles falaram claramente para o juiz, nós não vamos reiniciar. E o juiz reinicia, já deu o gol. Deu um amarelo pro Rafael Cruz e os caras não começaram o jogo. Tem duas cenas que nós vamos rodar ali daqui a pouco. Uma é o Jorginho, o técnico da Ponte Preta, que chega no Adalberto Greco e a leitura labial é a seguinte: isso é desleal. E tem o outro que vem com aquele sinal assim, ó, de robô, sabe? Daqui a pouco nós vamos mostrar as cenas. O árbitro do Ceará ia acreditar no delegado do Goiano? Ia pedir informação pro delegado goiano sobre o time goiano? Os caras ferveram em cima do... Não, gente, convenhamos. O árbitro cearense ia pedir informação para o árbitro reserva goiano e para o delegado goiano sobre um lance envolvendo um time goiano? Na transmissão, claro que não, quem entra em campo para informar o quarto árbitro e os outros dois bandeiras. O Adalberto Greco não mexeu com isso não, gente. Jorginho. Ele mexeu sim, André. Eu não acredito que ele mexeu. Então tá, então você, por favor, acredite em mim. Qual a imagem que você viu? Eu vi no Globo.com. Então você vai lá na Ponte conversando com o Bandeira. Mas isso significa que foi ele que falou? Não, peraí. É que o André tá falando que ele não se envolveu, eu tô dizendo que se envolveu. Ali todos se envolveram. Agora, o problema é o seguinte, ele falou com o Bandeira foi para dentro do campo e falou com onde é que ele viu o lance? Isso é um problema meu, eu estou falando da imagem que eu vi, que está na internet, André. Está publicada. Mas como é que você sabe que ele falou isso? Eu não estou dizendo que ele falou, estou falando que ele conversou com o Bandeira. Você está dizendo que ele não se envolveu. Então agora voltamos a... Não, você disse aí que ele não se envolveu. Eu estou dizendo que ele se envolveu. Não, mas que ele contou o lance, ele não contou. Você não sabe se contou. Eu não acredito que contou, não. Você não acredita. Primeiro que ele não viu. Então você e segundo que o árbitro do Ceará não ia pedir informação para o delegado de Goiás. Seria muito inocente. O árbitro do Ceará vai puxar por primeiro que ele deve ter sido a segunda vez na vida que ele deve ter visto o Adalberto Greco. Aí vai pedir informação tão importante sobre isso. Agora o detalhe é o seguinte, não precisava de televisão para qualquer pessoa no estádio ver que estava impedido. Muito impedido. O quarto árbitro teria condição de ver, o Bandeira lá do outro lado teria condição de ver, o próprio árbitro, ele se omitiu, né? Ele ficou com a pulga atrás da orelha, senão também não teria ouvido ninguém, teria mandado recomeçar e pronto. Quando o Aparecidense, através do Rafael Cruz, principalmente, falou, nós não vamos reiniciar, estava impedido, nós não vamos dar sequência para o jogo. Ele deu o cartão amarelo para o Rafael, para intimidar o time do Aparecidense, para recomeçar o jogo, e aí virou tumulto, eles não recomeçaram, e entrou o quarto árbitro também falou com o Bandeira. Quando o quarto árbitro também fala com o Bandeira, Pasqueta, aí o Bandeira entra e tenta falar com o árbitro principal, e tenta tirar. Aí virou uma confusão, muito tempo. Para que o Doni opine, rapidinho, eu não sei quem falou, mas eu tenho a certeza que veio de fora para dentro, isso veio. Eu também. Pronto. Eu também. E foi o Greco, eu vi a imagem. Agora, o problema é o seguinte... não tem como provar. A situação, eu estou vendo muita gente falar... Foi ou não foi? O quê? Você falou foi, mas não tem como provar. Foi ele que falou, não tem como provar, André. Mas ali todo mundo conversou com todo mundo. Todo mundo conversou, mas que ele conversou, não dá para você falar que foi só ele. Não, vocês estão querendo fazer do jeito que vocês querem. O fato é o seguinte, o lance é o seguinte, o negócio de justiça... Eu estou querendo te entender. Se você deixar eu falar, você vai entender. O negócio de justiça no futebol não existe. Se existisse, a França não disputava a Copa do Mundo com um gol de mão do Henry. Acontece que o futebol é feito para malandragem, não é feito para ter justiça. Então, se estava impedido ou se não estava, não vem ao caso. O que vem ao caso é que foi descumprida uma regra. Agora, se a Ponte Preta vai conseguir, porque o ônus de provar que o Greco, ou quem quer que seja, falou, é da Ponte Preta. Se ela vai conseguir provar isso, não sabemos. Agora, que falou, porque o árbitro tinha dado o gol, mandou começar. O Janta acabou de falar aqui que ele deu até cartão amarelo para a Aparecidense porque não quis começar o jogo. Então, ele tinha dado o gol. Então, o resultado é que foi mudada a opinião dele por conta de uma intervenção externa.
Agora, se a Ponte Preta vai conseguir provar, eu acho muito pouco provável que ela prove qualquer coisa disso aí. Agora, a justiça foi feita, embora o Doni ache que não exista no futebol, a justiça foi feita com base numa ilegalidade. Pois é. Eu tenho plena certeza disso. Agora, você imagina você na posição do árbitro. Você tá e virou aquele alvoroço, aquela reclamação toda, aí você vê, de repente, jogadores da Ponte Preta escoltando o delegado da partida, não deixando ele chegar perto do árbitro, aquela situação toda. Ficou na cara que o lance era irregular para a Ponte Preta. Olha, ficou na cara. Aqui, momentos antes, se puder voltar um pouquinho. O árbitro pensasse um pouquinho, André, não precisava nem de informação externa para... Só para corroborar, se voltar aí 15 segundos... Volta aí, pessoal, para o comecinho. A arbitragem está reunida no meio, os 4 árbitros da partida. É quando ele decide, ele pega a bola e volta, espera dar uma acalmada, aí ele levanta a mão e manda bater o tiro de Olha, meta. e nós vamos falar da Aparecidense, porque foi uma grande vitória e pelo menos a maioria não colocava a Aparecidense como favorita.